Bom, capítulo 1, como eu já disse no vídeo de apresentação, ele vai tratar um pouco sobre a cultura e a religião dos povos antigos. Tudo bem? Dos primeiros grupos humanos. Vamos lá? Vou ler para vocês aqui. A religiosidade era um aspecto muito importante do cotidiano dos primeiros povos. Os primeiros grupos humanos acreditavam que fenômenos como nascimento, morte e mudanças climáticas eram controladas por forças sobrenaturais. Segundo essas crenças, as divindades podiam habitar as árvores, os rios, as rochas e exerciam influência na vida das pessoas. As forças da natureza eram consideradas divindades e por isso havia ritos e cultos à natureza. Bom, essa primeira parte do texto está falando para nós, está trazendo que os povos antigos eles acreditavam que Deus, que a divindade, ele residia nas pedras, nas árvores, na terra, na chuva, no trovão, no raio, no sol, na noite, na lua. Ou seja, em elementos da natureza é que residia Deus. E esses povos antigos, eles precisavam agradar a Deus para poder receber as benesses, para receber as, vamos dizer assim, as bênçãos de Deus. Então, como que eles faziam para agradar o rio? Eles iam lá e faziam uma oferta ao rio, uma oferenda. Como que eles agradavam ao sol? Faziam uma dança para reverenciar o sol. Como que eles agradeciam a chuva? Faziam de repente uma dança da chuva. Enfim, os povos antigos, eles acreditavam que Deus habitava nas árvores, nos rios, nas rochas, em outros elementos. E eles precisavam fazer rituais, danças, cultos à natureza para agradar a Deus, para agradar os deuses e assim não faltar chuva, não faltar sol, não faltar água, a terra produzir, etc. Então, nós entendemos isso como um culto, né, de agradecimento à fertilidade. Olha só. Fertilidade da terra. Né? Pensa numa mãe que é fértil. Uma mãe que é fértil tem muitos filhos. Aí você faz uma comparação, né, uma analogia da mãe com a terra. O que a terra é? A terra é a mãe natureza. E a mãe natureza fértil é aquela em que você planta a sementinha e nasce o pé de fruta, que você vai na floresta e encontra os animais que você vai caçar, que você vai no rio e encontra peixes em fartura. Então, esse primeiro texto está falando um pouco sobre como que os homens antigos, como as civilizações antigas entendiam Deus, como eles compreendiam Deus. E o texto segue falando um pouco aqui sobre as religiões na antiguidade. Mesopotâmia, Egito e Grécia. Olha só, vou ler para vocês aqui. Regiões da antiguidade: Mesopotâmia, Egito e Grécia. Os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Um dos mais cultuados era Enki, deus da água doce, considerado também o deus da sabedoria. Assim como outros povos da antiguidade, os mesopotâmicos construíram grandes templos que representavam a morada dos deuses da terra, localizados em posição destacada na cidade. Os templos recebiam todas as cerimônias religiosas. Agora o texto vai falar um pouquinho sobre os egípcios. Os egípcios também eram considerados politeístas. Seus deuses tinham formas humanas
e de animais. Eles acreditavam na vida após a morte e por isso os ritos funerários eram muito importantes. Acreditava-se que a morte era uma passagem, que depois dela as almas iriam para um tribunal comandado por Osíris, deus do mundo dos mortos, no qual enfrentariam um julgamento. Pessoal, se vocês observar, não é muito diferente do que nós acreditamos hoje. O texto sempre vai tentar trazer essas questões comparando um povo com outro. Então está comparando aqui os povos mesopotâmicos com os povos do Egito. Está dizendo que ambos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Está falando que os povos aqui da Mesopotâmia acreditavam em um deus que representava a água doce, a água dos rios, e que os povos do Egito cultuavam, tinham ritos funerários, eles acreditavam na vida após a morte. Então, a pessoa quando morria, antes dela morrer, ela tinha que preparar o caminho dela até o reino dos mortos, até o julgamento. Então tinha todo um funeral, toda uma cerimônia. Dentro do caixão ali dos egípcios eram colocados pergaminhos, eram colocados inclusive algumas riquezas, que eles entendiam que ao chegar lá na outra vida você ia precisar dessas riquezas para atravessar o caminho lá dos mortos. Enfim, sempre o livro vai trazer as religiões comparando um povo com outro povo. Tudo bem? Vamos em frente para a próxima parte. Os deuses gregos. Vou ler para vocês aqui um pouco sobre os deuses gregos. Os deuses gregos. Assim como outros povos da antiguidade, os gregos acreditavam em vários deuses. Porém, os deuses gregos tinham características e comportamentos semelhantes aos humanos, com as mesmas qualidades e defeitos. A diferença era que as divindades eram imortais, muito poderosas e estavam ligadas ao aspecto da natureza ou da vida humana. Zeus, por exemplo, comandava o céu. Poseidon reinava sobre os mares e Hades era o senhor do mundo dos mortos. Então, pessoal, o texto está falando aqui que os deuses gregos, eles tinham características parecidas com os humanos, eles não eram perfeitos, eles erravam, eles acertavam, eles tinham qualidades e tinham defeitos. A diferença dos humanos é que eles eram imortais, eles não morriam nunca. Tinham superpoderes, super força, governavam os mares, mas tinham os defeitos e as qualidades humanas. Essa era a interpretação dos deuses gregos.